Olá, boa noite a todos que estão ao vivo e que também estão vendo isso pela gravação aqui no nosso canal, o canal do YouTube do Mestrado Profissional em Educação, que tem acompanhado a nossa série de lives feita pelos professores do Mestrado Profissional em Educação do UNASP, o UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você que está aqui e esbarrou-se nesse vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem o link do nosso mestrado. Nós estamos atualmente, não é, na data dessa gravação desse vídeo, com o processo seletivo do mestrado aberto. Se você ainda não conhece o mestrado, quais são as regras, o edital do nosso processo seletivo, pode clicar aqui embaixo e você vai ter, então, naturalmente, acesso a todas as informações sobre o nosso mestrado profissional em educação. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco a professora Vanessa Raquel de Almeida Meira. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Ficamos felizes que a senhora tenha aceito o nosso convite, não é? Dessa série de palestras. Aqui, vários professores, você que tem acompanhado o canal, vários professores já fizeram, então, palestras aqui. A professora Vanessa, ela é escritora, pedagoga, doutora em teologia, mestre em teologia, pela a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tá? E ela tem experiências nas áreas educacionais, é nossa docente do mestrado profissional em educação, já atuou como coordenadora disciplinar em várias escolas básicas, tá? E também é professora regente das séries iniciais, adventista em Florianópolis, né? E também orientadora pedagógica do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. E ela também é uma pessoa com vasta experiência na parte de editoria de histórias infantis, como a revista Nosso Amiguinho, tá? Já atuou como coordenadora pedagógica, diretora do ensino superior, do curso para falar do tema que é o assunto da nossa live de hoje, que é a influência das narrativas infantis no desenvolvimento da moralidade das crianças, né? Professora Vanessa Meira, muito obrigado por ter aceito esse convite. Passo-lhe a palavra, então, para esse nosso momento, e certamente você que está assistindo ou ao vivo ou gravado, deixe aí suas perguntas, seus comentários, nós depois teremos todo o gosto de repassar para a professora Vanessa e vamos respondendo, então, as suas interações. Muito obrigado, uma boa noite, professora Vanessa, a palavra está consigo. Obrigada, professor Cisley. Quando você falou do nosso amiguinho, eu quero enfatizar que é o trabalho que eu mais gosto de fazer. Eu amo escrever histórias infantis, terminei uma hoje, isso é prazer demais para mim, é a coisa que eu mais gosto de fazer e dar aula, né? Gosto muito de estar em sala de aula, é meio viciante a sala de aula, quem é professor sabe, quando a gente está em outra função que não está em sala de aula, a gente fica incomodado, né? O que eu trouxe hoje para a gente conversar é um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado, um pedacinho da minha pesquisa de doutorado, que é o desenvolvimento moral da criança. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui, para eu poder mostrar o que eu trouxe para vocês aqui dos slides. Deixa eu voltar bastante aqui, que eu já estou lá embaixo. Isso, então, ó, a influência das narrativas infantis no desenvolvimento da moralidade da criança. Eu acho que dá para colocar para apresentação, né, professor? Deixa eu ver, tem sim. Só arrastar isso aqui para cá. Isso, aqui, a apresentação. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Como que a gente desenvolve esse pensamento moral? Como que a gente desenvolve esse caminho mental de pensar essa atitude é correta, essa atitude não é correta? Como que a gente faz isso, né? Então, o professor Yves Delataille, ele é psicólogo, né, professor na USP, ele diz que o comportamento moral, a moralidade, é um grupo de regras e princípios, né, que vão regular aí a convivência. Mas como é que a gente aprende essas regras? Será que é só imitação? A gente só imita? Mas não chega um momento que a gente tenha esse poder de decisão de agir de forma moral ou não? Como é que isso funciona, né? Então, essa era uma curiosidade
que eu tinha e fez parte da minha pesquisa. Então, eu vou passar aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho da importância das narrativas infantis. Ouvir histórias, né, é algo essencial para a criança, não só pelo prazer, pela fruição, mas também, assim, ela amplia o vocabulário da criança. Você lê um texto para a criança, ela vai ouvir palavras que ela não tinha contato antes, mas no contexto ela vai entender, então você vai ampliar esse vocabulário, né? Vai exercitar a imaginação da criança, você vai trabalhar a consciência fonológica com as crianças que estão em período de alfabetização, então ela ouvir o sonzinho das palavras, é muito interessante. E as histórias, elas apelam aos afetos humanos, né? Então, é algo muito grande. A gente pensa, eu vou só ler uma historinha para o meu filho, ou vou só ler uma historinha para ganhar tempo aqui na sala de aula. Os professores têm que ter consciência que as narrativas têm uma força muito grande no desenvolvimento da criança, certo? Eu não vou ler o texto todo, porque eu sei que o nosso tempo aqui ele é curtinho, vou até olhar a hora ali. Então, eu vou só falar en passant, assim, o que eu preparei, porque os textos são grandes, né? Eu coloquei o herói e a heroína, mas, na verdade, é o protagonista, né? Não é necessariamente histórias de herói, de heroína. Eu usei aqui essa fala baseada no Joseph Campbell, que ele fala a respeito do monomito, então ele trabalha bastante com o conceito de herói, né? Mas basicamente é o protagonista. Então, a criança se vê naquele protagonista, ela faz como se fosse um espelho, ela se vê refletida ali, né? E a narrativa vai trazer o sofrimento desse protagonista, e a criança vai entender isso, vai se colocar no lugar desse protagonista, desse herói, e é um exercício de empatia, né? Você se importar com o sofrimento do outro. E por que a gente consegue um link tão grande, uma conexão tão grande com esses personagens? Porque na maioria das histórias, na maior parte delas, o herói ou a heroína, o protagonista ali, ele sempre trabalha, ele mora, né, numa aldeia pequena, ele é o mais novo, ele é o menor, e assim por diante. Então, é uma pessoa que, ela, no macro, ela não se vê assim uma pessoa importante. E esse é um sentimento humano, né? Será que eu estou fazendo diferença? Será que eu faço parte mesmo? Essa dúvida, então, a criança tem isso muito forte, né? Será que eu sou amado? E o herói e a heroína, ela traz esse sentimento, assim, de começo de história, que ele não tem um lugar ali. E essa conexão muito grande com o ser humano, né? Especialmente com a criança. Então, a criança vai imediatamente se identificar com esse protagonista, exatamente pelo sentimento humano que ela tem ali, né? E essa saga do herói, da heroína, o Joseph Campbell fala que é repetidamente o desenvolvimento humano, né? Ele acontece e volta, os 12 passos do herói, para quem quer pesquisar depois, os 12 passos do herói é algo muito interessante, fala diretamente com essa aventura humana, né? Então, a questão da função simbólica é justamente você trazer para a sua vida real, para o seu contexto, né, aquela história que você está ouvindo ali, você fazer essa conexão com a sua vida. E a criança consegue fazer isso muito mais facilmente do que o adulto. A narrativa vai dar essa oportunidade para ela perceber o conflito que está acontecendo na história, mas que também acontece com ela, os conflitos externos e também os conflitos internos, né, que ela vivencia ali. Eu botei silenciosamente, porque em geral esses conflitos internos a gente vive sozinho, né, e no silêncio. O Bruno Bettelheim, ele estudioso do comportamento da criança, diz que a criança precisa entender o que está passando dentro do seu eu consciente para então entender o que está passando no seu inconsciente. As histórias, as narrativas, elas fazem essa ponte, né, entre o consciente, o inconsciente, o real. Deixa eu passar aqui. Eu tive que dar um clique e apareceu uma mensagem aqui, professor. A questão do conflito que o Piaget ele fala, né, do desequilíbrio no desenvolvimento, que isso é importante. Não vou ler o texto todo, você pode pausar aí e ler o texto do Piaget, que é interessante, mas ele fala da importância desse desequilíbrio para o aprendizado, né? O aprendizado vai nascer dessa necessidade de reorganizar os esquemas mentais. Isso é muito interessante, porque eu vou mostrar um exemplo do próprio Piaget, né, para você entender isso daí. Quando você é provocado e as estruturas são desorganizadas, né, no seu pensamento, por meio de estímulo ou interação com o meio, você vai tentar reorganizar isso, e assim a gente
cria novos esquemas. É assim que a gente vai fazendo. Isso acontece nas pesquisas também, né, professor Francis Lee? A gente está ali com a informação está completa. De repente vem uma informação nova. Isso desorganiza, né? É um conflito e a gente precisa reorganizar os nossos esquemas. Isso acontece com a criança também. Eu trouxe esse pensamento para o desenvolvimento moral também, né? Quando você tem um conceito que é muito amplo, tipo inveja, que eu trabalhei na pesquisa, vou mostrar daqui a pouquinho. O conceito de inveja ele não é simples de você identificar rapidamente o que é inveja, né? E a criança, à medida que ela vai vivenciando experiências assim, voltado para essas coisas, inveja, mentira, esses conflitos, ela vai conseguindo reorganizar e entender um pouco mais esses conceitos, né? É a ideia do Piaget, então, que eu apliquei para o desenvolvimento moral ali. O exemplo do Piaget é muito interessante, ele usa uma boneca. A criança nunca viu uma boneca antes. E aí ela vai olhar, o bebezinho vai olhar, vai apontar e vai falar neném. Só que quando ela tocar nesse neném, a pele é diferente. Né? Ela vai botar, a primeira coisa que o neném faz quando vê uma boneca é botar o dedo no olho. Eu acho isso muito curioso. Ela vai com o dedinho no olho, vai com o dedinho na boca. E aí ela toca o olhinho da boneca e a boneca não pisca. E aí ela, opa, esse neném tá diferente. Então ela tá assimilando que tem alguma coisa diferente ali, né? E então ela entende que aquilo não é um neném, aquilo é uma boneca. Ela precisou desorganizar todos os esquemas mentais que ela tinha a respeito de neném, para ela poder fazer um novo esquema boneca. Então ela vai acomodar aquela informação, assimilar essa nova informação e fazer um esquema mental novo. Isso acontece em várias áreas da nossa vida, né? Mas no desenvolvimento moral, isso acontece constantemente, porque nada está tudo assim, não está tudo feito já previsto. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente não estava esperando. E a gente precisa ter essa capacidade de assimilar e de acomodar uma nova informação para você tomar uma nova decisão. Certo? Então, isso acontece constantemente quando a gente fala de desenvolvimento moral. E aí eu vou fazer um link também bem rapidinho, eu prometo que eu vou pular a parte que fala bastante sobre espiritualidade, mas a forma como o seu pensamento moral é muito influenciado pela sua espiritualidade ou pela forma como você entende a religiosidade também, né? Porque se há um Deus, se você acredita que existe um Deus, o seu comportamento moral vai ser de um jeito. Se não há Deus, se você é um ateu, se você não acredita que existe um Deus no céu, então você vai ter um outro comportamento moral. Se você tem um pensamento, sei lá, deísta, Deus existe, mas ele não se importa com a gente, você vai ter um outro comportamento moral. Então, a forma como você vive a espiritualidade, ela tem um link muito forte com a moralidade também, né? E eu trouxe a experiência pessoal do Wagner Júnior, que é um escritor, e ele fala exatamente de histórias infantis. Ele está falando que o Andersen, né, Hans Christian Andersen, proporcionou a ele um contexto para coisas intangíveis, desconcertantes, elementares e urgentes. Sem fazer apologias, ele estruturou seu mundo usando coisas de valor espiritual. As consequências eternas de ações boas e más. Olha aí a moralidade. A presença de Deus como um juiz benevolente, a realidade efetiva do arrependimento e o maravilhoso poder do perdão divino. Então, tudo isso tem uma conexão muito forte com a moralidade, né? A gente não pode pensar a moralidade e a espiritualidade como algo desconectado, eles desenvolvem simultaneamente. Então, continuando o pensamento do Bruno Bettelheim, ou Bettelheim, como os alemães gostam de falar, a maturidade emocional, né, vai consistir exatamente na pessoa se governar sabiamente. Então, isso também tem um link muito forte com a moralidade, né? E, consequentemente, ela vai ser feliz ou não, ou mais feliz, menos feliz, de acordo com o autogoverno que ela tem. E o Bettelheim fala do final feliz, né, de vida, não vem antes sem enfrentamento, sem batalha, essa batalha contra o antagonista, que é o vilão ou a vilã, e a gente pensando tudo isso simbolicamente nas narrativas infantis, né? O Bruno Bettelheim traz uma frase interessante. A vitória não é apenas sobre os outros, mas sobre si mesmo e sobre a vileza, principalmente a própria, que é projetada como antagonista do herói, né?
Então, as narrativas, elas não vão falar só de episódios de uma história imaginária, mas traz algo sobre nós mesmos, segundo o Bruno Bettelheim. Então, essa conexão da história com a vida real, isso traz muitas oportunidades de reflexão. A criança começa a pensar coisas morais, atitudes morais, no seu ciclo pequenininho ali na escola. Posso pegar a borracha emprestada do fulano? E ela gosta tanto dessa borracha, posso levar para casa? Sim ou não? E aí ela vai ampliando esse pensamento até ela ter uma perspectiva social mais ampla a respeito da moralidade, né? E a escola e o ambiente doméstico uma oportunidade muito grande para a criança fazer essas reflexões. E a gente tem uma ferramenta que é as narrativas, as histórias infantis. Elas vão vivenciar experiências antecipadamente. Por exemplo, ela vai entender a questão de bem e mal antes que ela tenha na prática uma experiência com o mal, né? Ou a experiência de mentira, de inveja, de relacionamentos abusivos e tóxicos que a gente tem bastante falado hoje em dia, né? As histórias infantis trazem isso. E as crianças têm essa oportunidade de fazer essas reflexões antes de fato, terem contato com esse tipo de situação ou com esse tipo de contexto, né? Então, é uma grande oportunidade você trabalhar a narrativa infantil para desenvolver esse pensamento moral da criança. Deixa eu ficar de olho na hora. Bom, aí a gente falou do conflito que o Piaget traz. A Marielle Wellen e o Ronald Duskan, eles escreveram um livrinho a respeito de moralidade, né? Eu estou tentando lembrar o nome. Desenvolvimento Moral na Idade Evolutiva. Ela trabalha o Kohlberg e o Piaget. Kohlberg e Piaget, nesse livrinho, ele é muito interessante, fala justamente desses conflitos, né? Eles trazem a ideia da equilibração majorante que eu falei antes do Piaget, nesse seu texto, né? Então, olha só, os conflitos perturbam o equilíbrio do sujeito, criando uma situação na qual ele, diante de um problema a resolver, experimenta um conflito tal que o leve à percepção de que as estruturas atuais do seu raciocínio são limitadas demais para incluir novas perspectivas que o conflito apresenta. Quer dizer, a criança está ali vivenciando uma coisa e, de repente, ela se depara com uma situação que ela não tem ferramentas para resolver, né? Então, quando ela tem essa oportunidade de fazer reflexões antes de que ela se dê conta que existem situações assim, é muito interessante. Ela vai criando ferramentas para lidar com muitas situações que envolvem a moralidade, né? Então, eu falei um pouquinho sobre o desenvolvimento moral e espiritual, como que eles se desenvolvem juntos, né? Eu não vou ler esse slide, nem esse, mas eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui embaixo primeiro. A Terezinha Batista fala que, embora a fé viva de professores e professoras irradie sobre a criança, elas também possuem uma inclinação natural em busca da sua própria espiritualidade. Essa curiosidade a respeito do transcendente, do místico, isso é humano, né? Então, assim, nós, como pais, como professores, nós temos essa influência, mas a criança já tem isso nela, ela já tem essa curiosidade. Será que se eu fizer algo, eu vou realmente estar magoando alguém maior do que eu, que está no céu? Né? Essas questões morais e espirituais acontecem sempre na cabecinha delas, né? Vou ler só mais uma citação da Terezinha Batista aqui. As crianças concebem Deus de maneira antropomórfica. Aí entra muito a responsabilidade do adulto que está com as crianças, né? Ela observa a atitude de fé dos pais e demais pessoas educadoras, né? E grava-as e imita, embora inconscientemente. As crianças têm esse hábito de fazer por imitação, mas chega um momento que ela vai refletir sozinha, né? Mas é importante que os pais saibam que eles estão sendo observados, as questões morais que as crianças vão vivenciar, e muitas vezes tem um background do adulto, né? Daquilo que o adulto trouxe para ela. Aí entra novamente, você lê histórias com a criança, discutir com elas, isso traz uma antecipação de experiências, né? Agora eu vou trazer aqui a fala de algumas crianças. Na minha pesquisa, eu trabalhei com 3 histórias. Uma história bíblica, a história de Esther, que ela é bem conhecida, né? A história de Esther não é só no ambiente de igreja. Nós temos uma sociedade que é muito religiosa, o Brasil, né? A América Latina como um todo. Mas a história de Esther, ela é bem conhecida, a história de Esther, a história de Davi, os reis, né? Eu trabalhei também a história a roupa nova do imperador ou a roupa nova do rei. Tem várias versões, mas é aquela história que adultos e crianças conhecem muito.
E eu trabalhei também uma história não tão conhecida do Rubem Alves, chamada A Pipa e a Flor. Por isso que vocês vão ver muita flor, muita borboleta, e que tem a ver com a história, né? Eu não tenho, vou ter tempo de contar as 3 histórias para vocês, mas se quiserem, né, pode procurar aí. A Pipa e a Flor do Rubem Alves é uma história maravilhosa, fala muito de relacionamentos, e era justamente o meu pensamento, eu queria trabalhar com as crianças exatamente isso, né? Porque o comportamento moral ele afeta diretamente o outro, né? O pensamento moral ele tem um fundamento assim de relacionamentos, né? É como viver com o outro de forma que não agrida. Então, eu acho que a história do Rubem Alves vinha bem a calhar. E aí, nessa fala aqui, deixa eu ver, isso, é da pipa e da flor. A pipa voava e a florzinha ficava olhando, né, e segurando a cordinha da pipa. Então, a florzinha começou a se sentir muito... ela começou a se sentir deixada de segundo plano. Para a pipa era muito importante estar voando, certo? E a florzinha começou a sentir inveja na história. Aí uma criança disse o seguinte: eu pude perceber que ela sentiu muita inveja. Então a criança imediatamente identificou a inveja na florzinha. Eu acho que também me sentiria assim. Olha só o jogo simbólico. Imediatamente a criança já trouxe para a experiência dela. Eu acho que ia ficar feliz, né? Porque a pipa ia aproveitar, mas acho que ia sentir um pouco de inveja, porque eu ficaria lá todo dia plantada no chão, sem poder me mexer, e a pipa podendo voar e aproveitar a vida. Então, no meu pensamento, ainda ficaria um pouco de inveja. Essa é a fala de uma criança que acabou de ouvir a história e a gente foi discutir. Na verdade, eu não falei muito, né? Era um grupo focal, as crianças conversavam entre elas ali sobre a história e eu ia só anotando a fala delas, né? Então, essa questão da inveja pegou essa criança e ela concordou que seria uma situação de sentir inveja, né? E ela disse que ela também sentiria inveja. Então, olha para vocês verem como que é importante, né? Esse momento para essa criança refletir a respeito de inveja. Possivelmente, quando ela se deparar numa situação de inveja, ou ela sentir inveja, alguém sentindo inveja dela, ela já refletiu sobre isso, ela já se antecipou, certo? Aqui, essas 2 falas aqui, é a respeito da atitude de Esther de não dizer que ela era judia. A história não fala que ela seria desclassificada do concurso nem nada, mas o Mordecai pediu que ela não falasse, né? O primo dela falou: olha, não fala. O primo ou tio, tem algumas histórias, a gente fala das narrativas populares, né? Eu coloquei lá a forma como eu encontrei de várias formas nas histórias populares. Algumas vezes ele aparece como primo e outras vezes como tio. Não vem ao caso exatamente o que é, mas ela não podia revelar que ela era judia. E aí as crianças tinham que falar sobre isso. O que vocês acham? É mentira? A omissão é uma mentira? E é um pensamento bem profundo, né? Eram crianças de 10 anos. Então, uma criança disse, exatamente, ela fez uma coisa errada para fazer uma certa depois. Ele já bateu o martelo que ela mentiu, tá? Então, na cabeça dessa criança, Esther fez algo errado. No final das contas, foi uma coisa boa ela estar dentro do palácio, sem esperteza dela, não teria acontecido. E aí ele fala ali que fez bem, apoio a Esther, né? Hashtag Team Esther. Essa criança, ela falou, não, a Esther mentiu, o que ela fez não foi certo. Mas, e aí justificou a mentira da Esther, que na cabeça dele era mentira, tá? Não estou dizendo que é verdade, que é mentira, então é só o que a criança falou. A outra criança disse assim, o Q1 falou certo, eu troquei o nome das crianças, tá? Para protegê-las. Não importa o que vai acontecer com você, você sempre tem que fazer a coisa certa. Então ali ele pensou, ó, mentir é errado sempre. Daí ele completou, às vezes uma coisa parece não ser certa, mas no final ela fica certa, por causa da necessidade. A Esther fez coisas que a gente ficou falando se era certo ou errado, foi uma discussão bem grande, a história de Esther rendeu muito. Mas, no finalzinho ali, se não fossem as atitudes dela, muitas pessoas teriam morrido. Ele acha errado mentir. Tá errado, não importa o que vai acontecer, você tem que fazer a coisa certa. Mas aí depois ele pensou bem, ele justificou, não, se ela não tivesse mentido. Então, essa relativização da mentira ali, isso é um processo que a criança faz sozinha, né? Eles estavam discutindo entre eles lá, eu estava só anotando. Ó,
Aí agora essa criança ela foi mais longe, ela justificou como ela mentiria. Vocês mentiriam, né? Alguém perguntou lá, eu não mentiria de jeito nenhum. Aí o outro disse que mentiria sim, se fosse para ele, como é que era o caso? Ele disse que se fosse para ele entrar num time de futebol, que ele queria ser jogador de futebol, e se a mentira dele levasse ele para um time grande, ele mentiria. Essa outra criança então disse o seguinte: então, isso que eu penso. Se eu tivesse que dizer uma mentira ou fingir que sou uma coisa que não sou para acabar com a fome no mundo, uma guerra, aí eu faria. Ele disse o seguinte, que ele só mentiria se fosse para trazer um benefício muito grande para a humanidade, né? E aí ele completa, falar uma mentira ou inventar uma história para receber elogio, conseguir uma coisa para mim, aí é egoísmo. Então, assim, mentira tá ok, desde que você traga um benefício maior, certo? De acordo com essa criança. Então, aqui o meu julgamento não é que eles estão certo ou errado, tá? Só estou trazendo o pensamento das crianças. Agora, esse aqui foi... Eu nem vou demorar muito nele, porque é uma discussão enorme, mas era a respeito da morte do Amã, quando Amã é enforcado na forca que ele mesmo fez, certo? Eu achei uma baita de uma reviravolta, a criança disse. Amã tinha feito a tal forca para matar o cara. E aí ele ia ser injusto com uma pessoa. Mordecai não merecia morrer na cabeça dele, né? Ele ia matar o cara sem motivos, ou tinha até motivo. Aí ele relativizando o motivo do Amã. Não sei certamente, era um motivo bobo. Seria por maldade mesmo. Então ele já bateu o martelo que o Amã era um cara mau, né? E ele merecia ser morto, ó. Mas no final ele foi morto. Acaba que sim, foi meio justo. Aí já entra o conceito de justiça. O Amã queria matar o Mordecai, para ele era injusto. Mas quando o Amã foi morto, ele pensou, foi justo, né? E essa é uma discussão da sociedade, né? Só vide aí, como é que fala? Pena de morte, né? Então as crianças discutindo isso, olha só. Uma outra criança, depois eu não trouxe a fala dela, mas ele disse o seguinte: não mataria, colocaria ele na cadeia e ele que ficasse lá o resto da vida pensando. Então, para você ver como as histórias trazem discussões tão atuais e tão humanas, né? Aí no final, essa criança ainda fala assim: morreu um só, e morreu aquele cara que era mau e tinha pensado maldade para um monte de gente. A criança, ela fez essa reflexão. Alguém ia ter que morrer nessa história? Beleza, então que morra o mal, né, na cabecinha dela. E aí, aqui, deixa eu ver qual história. Isso, a questão de justiça também, o que é justo não é justo. A história da florzinha e da pipa, tá? A criança julga ser justo que alguém exerça sua habilidade ou dom natural. Olha lá, não foi só o vento que faz a pipa voar, não é só o vento que vai fazer a pipa voar longe, né? Ela foi feita para voar. Então, essa é a habilidade da pipa. Cada um foi feito para uma coisa, essa criança disse. Então, a pipa foi feita para voar e era importante que ela fizesse isso, era justo. Injustiça seria tolir esse direito, que era o que a Florzinha estava fazendo. Então, ela já, aí nas entrelinhas, a Florzinha não foi justa, porque ela estava tirando o direito do outro de exercer a sua habilidade. Né? Esse é o pensamento dessa criança aqui. Vou pular isso aqui. E as crianças também, elas se expressavam por meio de desenhos, mas a gente não vai ter muito tempo para analisar desenhos, né? Mas são desenhos incríveis. Esse daqui eu deixei ele pausa aí e pode analisar. Tem muita coisa interessante no desenho das crianças, né? O que eu achei mais interessante na representação dos desenhos e na discussão como um todo era que as crianças se preocupavam em falar das emoções, dos sentimentos, né, desses personagens. As expressões faciais dos desenhos sempre representavam angústia, alegria, o orgulho, tudo muito abstrato, as discussões todas girando em torno desses assuntos, né? As crianças passavam ali para o papel, né, usando cores, desenhando os olhos, expressões corporais, tremores. Tem um desenho da roupa nova do imperador, o menino desenhou um monte de coisinha em volta. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, ele está tremendo de vergonha. Então, sentimentos, né? Eu vou pular esse. A minha conclusão com essa pesquisa, essa parte da pesquisa, na verdade, né, é que a gente precisa entender que o desenvolvimento moral, ele acontece junto com todos os outros, né? Bem como o desenvolvimento espiritual também, que eu falei bem rapidinho aqui, né? E, inclusive, ele é colocado muito de escanteio, o desenvolvimento espiritual, mas ele é uma dimensão humana, né?
uma dimensão importante. Então, quando você dá a oportunidade das crianças pensarem a respeito dessas coisas, né, de conceitos morais mesmo, as histórias trazem essa oportunidade, né? O Mário Quintana fala assim que o livro traz a vantagem da gente estar só e ao mesmo tempo acompanhado. E essa discussão pode acontecer ali só na cabecinha dela, mas com os personagens também, ela não está pensando sozinha, né? Você trabalhar dentro da literatura a reciprocidade, o respeito mútuo, esse respeito às regras, né? A questão da obediência, da justiça, esse conjunto de regras que a sociedade tem para que a gente possa viver bem, né, para que a gente viva melhor, se isso faz sentido, se não faz sentido, em que momento isso faz sentido. As narrativas trazem essa oportunidade, né? As histórias infantis, na verdade, todo o processo que a gente trabalha com a criança é humano. Todos nós fomos criança, e a maioria de nós tem contato com criança de alguma forma, né? Mesmo que você agora não tenha mais contato com criança diretamente, você forma educadores, você trabalha com professores, e as narrativas, elas trazem muitas oportunidades da gente fazer com que a criança cresça, não só fisicamente ela vai crescer de toda forma, mas o desenvolvimento moral é das facetas que a criança precisa desenvolver, e a narrativa traz essa oportunidade, tá? Eu trouxe só a última frasezinha do Rubem Alves: as sagas dos heróis são comoventes porque elas são as histórias da nossa própria alma. Então, claro, sem discutir o conceito de alma, mas as narrativas, elas trazem um pouquinho do ser humano, né? Dessa aventura que é a existência. Então, trabalhar narrativas infantis com as crianças na escola ou em casa é uma grande oportunidade, uma grande ferramenta para que a criança possa desenvolver a sua moralidade de forma saudável, né? Agradeço muito a atenção de todos vocês, professor Francis Lê. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário do vídeo, que depois eu posso responder. Professora Vanessa, muito obrigado. Fiquei com vontade de fazer várias perguntas. Realmente é encantador esse tema. E quando eu descobri essa sua faceta de contadoras de histórias, né, principalmente na revista, eu não sei se todo mundo conhece a revista Nossa, é uma revista que tem décadas de existência, né? Eu mesmo, eu tenho 50 anos, e eu, na minha infância, li a revista Nosso Amiguinho. Olha só. E saber que a professora Vanessa, então, escreve histórias para a revista Nosso Amiguinho, ficamos todos felizes em saber disso. Mas me conta, professora Vanessa, essa sua pesquisa é uma pesquisa muito relevante, muito interessante, não é? Porque muita gente acha que... Eu queria fazer a ligação de tudo isso que você apresentou com essa sua atividade de escrever histórias na revista Nosso Amiguinho. Claro. Porque muita gente pensa que a criança é muito nova, né, para desenvolver esse conceito de justiça, né, como você estava falando. E, na verdade, a maioria dos adultos se enganam muito, né? As crianças são muito sensíveis e têm um senso de moral muito aguçado, né? Muitas É vezes verdade. subestimado pelos adultos, pelos professores. Deu uma O certo ou travadinha. errado, né? Uhum. Sim, então, a criança, o que ela vai fazer? O processo de despertar da consciência, né, do que é bom, do que é correto, e em seguida ela vai para a prática do que é bom, do que é correto. A prática sem a consciência é exatamente o que que eu estava falando, é a imitação, mas chega um momento que ela vai refletir a respeito, né, e quando ela começa a desenvolver consciência do que é correto, do que não é correto, de como eu estou agredindo o outro, invadindo o espaço do outro, né? Aí a criança começa a pensar por ela mesma e ter comportamentos morais baseado na sua decisão. Em muitos momentos ela sabe que ela está fazendo algo que não é correto. Claro, muitas vezes ela faz coisas que ela não sabia. Ela acaba, opa, e aí a partir da repreensão, da conversa, ela, é verdade. Mas em muitos momentos as crianças sabem o que é correto, o que não é correto, ainda que seja uma compreensão um pouco limitada a respeito dos temas, né, do que for. Mas é muito legal, eu gosto muito de trabalhar as histórias, que você falou a respeito de eu escrever e a conexão com a minha pesquisa. Sim, né? Eu sempre que eu estou escrevendo, eu penso, poxa, será que isso aqui rende uma discussãozinha? Né? Eu sempre faço isso. Eu estou escrevendo agora sobre paz. Eu tenho que entregar amanhã a história. Então, a questão do conceito de paz, você fazer as pazes, estar bem com outra pessoa, isso tudo tem relação com a moralidade, né? Então, esse meu trabalho na revista
Sim, faz muito sentido para mim, por isso que é tão querido para mim. Muito bem, professora. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui, quase uma hora, falando um pouco disso. Convidamos você que está nos assistindo aqui no canal do Mestrado Profissional em Educação, que acesse os links aqui embaixo, nós vamos deixar do mestrado, nós estamos com o processo seletivo aberto. Também vamos deixar o link da Casa Publicadora Brasileira, onde vocês podem conhecer a revista Nosso Amiguinho, que é a professora Vanessa, professora também do nosso mestrado, tem ali a sua participação. Pode ler as histórias ali na revista Nosso Amiguinho. Já Exato. estamos ansiosos por essa história com essa temática paz, né, que você deve estar escrevendo aí. E vocês que nos acompanharam até agora, têm acompanhado as lives. Nós tivemos um problema técnico aqui, mas está aqui a live, está disponível. Ficamos felizes em você poder ter assistido e deixado aqui seus comentários, seu joinha, como sempre os YouTubers pedem, né? Mas muito obrigado pela atenção, professora Vanessa, uma boa noite Eu e que fique bem. agradeço. Um abraço.